Este episódio foi criado usando inteligência artificial. E agora vamos para a segunda parte com Clint Mortensen, Doutrina e Convênios 94 a 97. John, ao nos remeter, assim como o presidente Nelson fez, de volta ao Bosque e a Joseph Smith, penso no Elder Holland, que ensinou que quase todas as revelações vêm em resposta a uma pergunta. É muito importante em nossa vida fazermos essas perguntas, e então minha mente volta ao Elder Husband em seu discurso mais recente, bem diante de nossos olhos. Se você se lembra, ele nos convida a dedicar tempo igual ao Senhor. Em seguida, ele nos convida a estudar as Escrituras, a estudar Vem e Segue-me, a orar, a servir em chamados, a ministrar, a participar do sacramento, a ir ao templo. Todas essas ideias maravilhosas para nos ajudar a receber revelação e dedicar tempo igual ao Senhor. Mas então ele acrescenta mais uma: ponderar nas coisas de Deus. Essa declaração realmente me impactou. Nos últimos meses, tenho tentado ser mais intencional em reservar tempo para ponderar, para que esses momentos de revelação possam ocorrer em diferentes momentos da minha vida, e estou novamente muito grato ao Salvador por sua capacidade de nos ensinar por meio do poder do Espírito Santo. Estamos na seção 97, versículo 8, onde o Senhor diz: "Eles são aceitos por mim." Eu estava pensando que hoje fazemos de tudo para sermos aceitos pelos outros. Na verdade, eu até fui ao ChatGPT. Você está pronto para a pergunta que eu fiz? Irmão ChatGPT, como posso ser aceito pelos outros? E esta foi a resposta: sentir-se aceito é uma necessidade humana fundamental. Sua pergunta demonstra uma verdadeira autoconsciência. Aqui estão algumas maneiras práticas e ponderadas de ser aceito pelos outros sem perder quem você é. Interesse-se genuinamente pelos outros. Mostre-se autêntico. Seja gentil e respeitoso. Procure as pessoas certas. Trabalhe na autoaceitação. Contribua para o grupo. Se você está enfrentando rejeição, nem sempre é por sua causa. Às vezes é por causa de onde você está olhando. Achei interessante ver uma abordagem sobre como somos aceitos pelos outros. Adoro o versículo 8 da seção 97 porque ele realmente nos ensina como podemos ser aceitos pelo Salvador. Observe o versículo 8 novamente. Em verdade vos digo que, entre todos aqueles que sabem, número 1, seus corações são honestos e quebrantados. Número 2, seus espíritos são contritos. E número 3, eles estão dispostos a observar seus convênios por meio de sacrifício. Todo sacrifício que eu, o Senhor, ordenar, eles serão aceitos por mim. Lendo esse versículo no contexto desses santos incríveis que são pobres e estão sendo perseguidos. Alguns deles não têm casa aqui. Estão sendo solicitados a construir edifícios da igreja e um templo. O sacrifício que esses primeiros santos devem fazer, e ainda assim eles o fazem. Posso ver o Salvador tão satisfeito e aceitando o sacrifício deles quando começam a construir esses templos e casas do Senhor. Acho que muitos deles nunca imaginaram como seria um templo. O que você quer que façamos? Quase me lembro de Nefe construindo o navio. Tudo bem, eu sei trabalhar com ferramentas. Vou fazer algumas ferramentas. Vou fazer o que sei fazer. Espero que você me dê mais à medida que avançarmos. Se eu conheço bem a história da igreja, alguns deles pensaram: bem, vamos construir uma cabana de madeira de 2 andares. Joseph Smith disse que não. É muito, muito mais do que isso. Sim, na verdade, no versículo 14 da seção 95, Henke, ao nos levar a uma grande declaração, vemos o que está acontecendo com as centenas de templos que temos hoje e os recursos que a igreja tem hoje. Versículo 14 da seção 95. Portanto, que seja construído da maneira que mostrarei a 3 de vocês. Deixe-me ler uma declaração. Você ouvirá que é de Frederick G. Williams. Poucos dias depois que a revelação registrada na seção 95 de Doutrina e Convênios foi recebida, o Senhor cumpriu sua promessa, dando a Joseph Smith e seus conselheiros na primeira presidência uma visão notável na qual eles viram planos detalhados para o templo. Frederick G. Williams, o segundo conselheiro na primeira presidência, lembrou mais tarde que Joseph Smith recebeu a palavra do Senhor para que levasse seus 2 conselheiros, Frederick G. Williams e Sidney Rigdon, e se apresentasse diante do Senhor, e ele lhes mostraria o plano ou modelo da casa a ser construída. Ajoelhamo-nos, invocamos o Senhor e o edifício apareceu à nossa vista, sendo eu o primeiro a descobri-lo. Então, todos nós o vimos juntos. Depois de termos examinado bem o exterior, o edifício pareceu vir diretamente sobre nós. Podemos imaginar os templos, porque já os vimos. Que visão maravilhosa esses 3 receberam para ajudar a criar em suas mentes e corações o que se tornaria um edifício incrível que ainda hoje continua a nos abençoar.
Contei essa história uma vez no templo de Kirtland e meu filho estava comigo. Ele disse que parecia realidade virtual, que o Senhor colocou um sistema de realidade virtual neles e eles entraram, saíram e deram a volta. Sim, porque espere, isso é como uma capela? Quero dizer, o que estamos construindo? Isso é diferente? Não, isso é um templo. Bem, eu sei que antigamente eles tinham um templo. Sim, espere um pouco, certo? Sim, Aí vem. quero dizer, vai acabar sendo o maior edifício em um raio de 800 quilômetros. Por que o Senhor insistiu tanto para que os primeiros santos construíssem um templo, mesmo em tempos de perseguição e pobreza? Relacione isso com o motivo pelo qual, ainda hoje, o presidente Russell M. Nelson insiste igualmente no trabalho do templo. Alguns fatos rápidos. O presidente Russell M. Nelson deu 44 palestras na Conferência Geral até a gravação deste vídeo, e dessas 44 palestras na Conferência Geral que o presidente Nelson deu como presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, 87% delas se referem a um templo ou a templos, 338 vezes. Nessas 44 palestras na Conferência Geral, o presidente Nelson se refere a um templo outras 15 vezes. O presidente Nelson se refere aos templos como a Casa do Senhor, 200 templos em seus 7 anos e meio, como presidente da igreja, conforme ele anunciou na Conferência Geral. Se não ouvirmos isso e não sentirmos a majestade do momento, é incrível para mim ver como nessas sessões estamos vendo o início do que mudará o mundo, que é a adição de templos e casas do Senhor que se espalharão e pontilharão a terra. Então, talvez com essa pergunta em mente, por que a ênfase nos templos? Quero ler algumas declarações dessas sessões em que o Salvador realmente descreve por que precisamos de um templo. Logo após essa declaração, vou ler para vocês uma declaração do presidente Nelson. Nunca conheci o presidente Nelson, mas sei que ele é um profeta. Ele é o porta-voz do Salvador e assim como o Salvador enfatizava os templos, vemos o mesmo hoje. Então, se vocês olharem a sessão 94, versículo 8 e a sessão 97, versículo 16, o Salvador ensinou que minha presença estará lá. Essas são todas as razões pelas quais precisamos de templos. O presidente Russell M. Nelson declarou que o Salvador se manifestará a seu povo. Essa promessa significativa se aplica a todos os templos dedicados hoje. Seção 94, versículo 8 e seção 97, versículo 15, o Salvador ensinou que minha glória estará lá no templo. O presidente Nelson ensinou que, entre agora e o momento em que ele retornar com grande poder e glória, Cristo concederá inúmeros privilégios e bênçãos e milagres aos fiéis. Seção 95,8, o Salvador ensinou: vocês serão investidos com poder do alto. O presidente Nelson ensinou que passar mais tempo regularmente no templo permitirá que o Senhor ensine como usar o poder do sacerdócio com o qual você foi investido em seu templo. Seção 96, versículo 3 e seção 97, versículo 10, o Salvador ordenou que se construísse sua santa casa. O presidente Nelson ensinou que, em alguns aspectos, é mais fácil construir um templo do que preparar um povo para o templo. Jesus Cristo é a razão pela qual construímos templos. Seção 97, versículos 11 a 12, o Salvador ensinou que seja construído rapidamente com o dízimo de meu povo. O presidente Russell M. Nelson ensinou que cada templo construído é resultado de grande sacrifício pessoal. Seção 97, versículo 16, o Salvador prometeu, e minha presença lá estará. O presidente Russell M. Nelson prometeu que todo aquele que buscar Jesus Cristo sinceramente o encontrará no templo. Na seção 95, versículo 16, e na seção 96, versículo 2, o Salvador ensinou: eu pretendo construir minha casa sagrada. Presidente Nelson, cada templo é um lugar sagrado. Chamamos a atenção para as palavras gravadas na parte externa do templo: santidade ao Senhor, casa do Senhor. Seção 95, versículo 4, o Salvador prometeu que no templo eu derramaria meu espírito sobre toda a carne. Presidente Nelson, no templo podemos receber a plenitude do Espírito Santo. Na última sessão 95, versículos 2, 5 e 6, o Salvador ordena que construamos templos de acordo com o padrão que eu lhes darei. O presidente Russell M. Nelson diz: estabeleçam um padrão de frequência regular ao templo. Isso pode exigir um pouco mais de sacrifício em sua vida. Que bênção ver o Salvador ensinando aos primeiros santos a necessidade dos templos. Então, o presidente Russell M. Nelson ecoa palavras semelhantes para nós hoje. Sim, você fez um gráfico ou uma tabela e viu esses paralelos? Tenho um documento com todas as 44 palestras que copiei e colei em um único documento.
Como você sabe, é possível fazer pesquisas simples. Tenho sentido alegria em minha vida ao estudar regularmente, em espírito de oração, as palavras do profeta vivo. Estou impressionado com a dignidade e o poder do presidente Nelson. Ele é um aluno incrível. Descobri em minha vida que os melhores e mais poderosos professores são os melhores e mais poderosos alunos. Em primeiro lugar, entre as muitas coisas que amamos no presidente Russell M. Nelson, admiro sua capacidade de aprender. O que você nos disse anteriormente sobre não andar nas trevas ao meio-dia é realmente levar a sério a orientação profética. Cerca de 60 vezes nas 44 palestras da Conferência Geral do presidente Nelson, ele nos implora, exorta ou convida. Quero ler algumas delas porque muitas vezes ele nos exorta, implora e convida, e isso está profundamente ligado ao que estamos falando hoje nestas sessões, que é o templo. Todas estas são declarações do presidente Nelson. Exorto-os a encontrar uma maneira de marcar um compromisso regular com o Senhor para estar em sua casa sagrada. Depois cumpram esse compromisso com exatidão e alegria. Peço-lhes que combatam os costumes mundanos, concentrando-se nas bênçãos eternas do templo. Se fosse possível falar individualmente com cada jovem adulto, eu pediria que procurassem um companheiro com quem pudessem ser selados no templo. Convido-os a estudar com espírito de oração sobre os templos nas Escrituras e nas palavras dos profetas vivos. Renovo meu convite para que aumentem sua compreensão do poder do sacerdócio e dos convênios e bênçãos do templo. Convido-os a adorar no templo e orar para sentir profundamente o amor infinito do Salvador por vocês. A propósito, o presidente Nelson é sempre promissor. Vocês já perceberam isso? Eu prometo. Eu prometo. Eu prometo. Observe essas promessas do profeta vivo sobre nossa adoração no templo. Prometo que o Senhor trará milagres no templo. Prometo que, à medida que aumentarem o tempo que passam no templo, aumentarão e melhorarão sua capacidade de ouvi-lo. Prometo que, com o templo se tornará um lugar de segurança, consolo e revelação. Prometo que passar mais tempo no templo abençoará sua vida de maneiras que nada mais pode fazer. Aqui está minha promessa. Nada os ajudará mais a se agarrar à barra de ferro do que adorar no templo com a regularidade que suas circunstâncias permitirem. Também nos é prometido que, no templo, receberemos a plenitude do Espírito. Aqui está minha promessa para vocês. Todo aquele que sinceramente busca Jesus Cristo o encontrará no templo. Prometo que, com o templo se tornará um lugar de segurança, consolo e revelação. Se isso não acender sua chama e motivar você, a mim e a todos nós a centrar nossa vida no Salvador e em nossa adoração a Ele no templo, não sei o que mais poderá fazer isso. John, se você se lembra, há alguns meses, a doutora Shima Baldwin esteve conosco e se mostrou bastante vulnerável ao nos contar que no início de seu casamento as coisas não estavam indo bem. Havia muito atrito, muita discórdia entre ela e o marido. Ambos queriam que o casamento desse certo. Você se lembra do que eles decidiram fazer? Eles iriam ao templo juntos uma vez por semana. Uma vez por semana. Ela disse que entravam brigando e saíam rindo. Saíam dizendo, desculpe-me. Isso parece ser o que o presidente Nelson quer dizer quando afirma que isso pode salvar os relacionamentos mais importantes da sua vida. Isso é tudo o que importa para você. Isso pode curar essas coisas. Sim, e você pode sentir a presença do Salvador nesses primeiros anos. Ouça as promessas que ele faz. Minha presença estará lá. Minha glória estará lá. Vocês serão investidos de poder. Minha casa sagrada. Eu irei até ela. Derramarei meu espírito sobre toda a carne. Sou muito grato por vivermos em uma época em que temos tantos locais. É claro que o Senhor, o presidente Nelson e os líderes da igreja estão tentando espalhar cada vez mais templos pela terra. Que bênção saber que somos guiados por um profeta. John, você mencionou o presidente Hinckley. Ainda me lembro do momento há muitos anos, quando eu era um jovem pai no Centro Marriott, no campus da Universidade Brigham Young. Estávamos tendo uma reunião com o presidente Hinckley na época, com muitas estacas da região. Chegamos alguns minutos atrasados. Devíamos chegar meia hora antes, mas chegamos atrasados. Eu estava carregando meu filho, e quando entramos, os únicos lugares disponíveis eram os mais altos do Centro Marriott, que acomoda milhares de pessoas. Minha esposa e eu caminhamos até quase a última fileira e, enquanto passávamos entre as pessoas, meu filho cuspiu a chupeta, que caiu no chão. Este é um momento em que podemos estar na presença de um profeta. Até hoje, lembro-me do que senti quando me abaixei para pegar a chupeta e havia algo que mudou naquela sala. E, como era de se esperar, levantamos e olhei para baixo.
talvez a 20, 30, 40 metros de distância, bem no centro daquele vasto auditório, e vi o presidente Gordon B. Hinckley entrar, e havia um sentimento naquele prédio, e eu soube então, como muitos de nós sabemos agora, que o Senhor guia sua igreja por meio de profetas vivos hoje, assim como o Salvador disse a Joseph: Joseph, precisamos de templos. Ele está dizendo a mesma coisa ao presidente Nelson hoje, e somos muito abençoados por isso. O que eu também adoro é que não parece ter havido nenhuma desaceleração durante a Covid. Ainda não. O trabalho continua e vamos anunciar mais alguns templos. Clint, acho que poderíamos falar sobre o presidente Nelson e os templos para sempre, e eu adoraria isso. Mas vamos seguir em frente. O que precisamos examinar a seguir? Vou fazer uma pergunta espontânea a vocês, John e Hank. Vamos ver como vocês se saem. Tudo bem? Estão prontos? Estão prontos para isso? Quais são os presentes mais memoráveis que vocês já receberam ou deram? Por exemplo, quando penso nisso, na verdade fiz isso esta manhã. Procurei no Google e digitei carrasco de skater no início dos anos 80. Lembro-me de ter recebido um carrasco de skate de presente. Era o presente, o sonho de um menino em Springville, Utah. Você consegue pensar em algum presente memorável? Eu dei um presente. Lembro que recentemente fizemos uma viagem em família e criei um álbum de fotos da viagem. Foi muito significativo para mim dar esse presente e ver a família olhando, sorrindo e rindo enquanto pensávamos nessa viagem em família. Algum presente memorável vem à mente de vocês dois? Esse presente provavelmente me custou menos de 50 centavos. Era um pedaço de papel e um lápis. Desenhei um retrato da minha esposa quando ela abriu o papel de embrulho e se viu ali. Para mim, foi muito divertido dar isso para Kim. Isso é ótimo. Isso foi nos anos 1090. Eu namorava Sarah, que viria a se tornar minha esposa. Não éramos tão sérios assim. Saíamos de vez em quando e ela me enviou um presente de Natal que era apenas um caminhãozinho. Ela havia pintado nele Rec Móvel. Era onde trabalhávamos juntos. Dirigíamos esse Rec Mobile, esse veículo recreativo, por St. George e fazíamos um programa após a escola. Lembro-me de olhar para aquilo e pensar: ela me conquistou. Estou dentro. Estou apaixonado. Presente perfeito. Que experiência agradável pensar nesses presentes. Não apenas aqueles que damos, mas também aqueles que recebemos. E talvez alguns deles custem 50 centavos para comprar, mas muito tempo para criar. Essa é uma das minhas declarações favoritas do presidente Nelson. Não é uma declaração tão comum do presidente Nelson porque está em um artigo que ele escreveu em abril de 2020. Acho que se todos pensarmos onde estávamos em abril de 2020, muita coisa estava acontecendo, mas se você for até abril de 2020, na revista Aliahona, verá um discurso do presidente Nelson ou um artigo que ele escreveu chamado O Futuro da Igreja, preparando o mundo para a segunda vinda do Salvador. Nesse artigo incrível, ele faz a seguinte declaração, no contexto dos dons sobre os quais estamos pensando. Está chegando o tempo em que aqueles que não obedecem ao Senhor serão separados daqueles que obedecem. Ele faz referência cruzada à seção 86, versículos 1 a 7, sobre a parábola do trigo e do joio. Em seguida, ele diz o seguinte: nossa garantia mais segura é continuar sendo dignos de entrar em sua santa casa. O maior dom que você pode dar ao Senhor é manter-se imaculado do mundo, digno de frequentar sua santa casa. O dom que ele lhe dará será a paz e a segurança de saber que você é digno de encontrá-lo quando chegar a hora. Agora, qual é a conexão dessa declaração com essas sessões incríveis de que temos estudado? Bem, você notará duas vezes na seção 94, versículo 8, e na seção 97, versículo 15, que o Senhor adverte José e diz: não permitireis que nada impuro entre nela. Agora, isso pode ser o templo, pode ser nosso corpo. Obviamente, há muitas aplicações maravilhosas, mas essa pode ser a primeira referência na restauração de que a entrada em um edifício sagrado é restrita apenas a membros dignos. Eu me pergunto como Joseph se sentiu ao receber essa revelação no contexto dos edifícios da igreja e dos templos. Quando ele convidou Joseph, ele não pode permitir que nada impuro entre nele, e o que isso significa para Joseph? Isso foi em 1833. Vamos avançar para o presidente Russell M. Nelson na Conferência Geral de 2019. Ele disse o seguinte: o Senhor deseja que todos os seus filhos participem das bênçãos eternas disponíveis em seu templo. Ele, o Salvador, determinou o que cada pessoa deve fazer para se qualificar para entrar em sua casa sagrada. Todos os requisitos para entrar no templo estão relacionados à santidade pessoal. Não é interessante? Santidade para a casa do Senhor.
O presidente Nelson está conectando nossa santidade pessoal à santidade da casa em que entraremos. O presidente Nelson continua dizendo que a dignidade individual para entrar na casa do Senhor requer muita preparação espiritual individual, mas com a ajuda do Senhor, nada é impossível. Então, se vocês se lembram, o presidente Nelson revisa as perguntas da recomendação para o templo. Agora quero ler essas perguntas. Parte do motivo pelo qual quero lê-las é para que cada um de nós, se for verdade o que acredito que seja, saiba que o maior presente que posso oferecer ao Salvador é minha capacidade, com a ajuda e a graça dele, de ser digno de frequentar essas incríveis casas sagradas. Essas são as perguntas que me ajudam a avaliar minha preparação para entrar no templo. Você tem fé e testemunho de Deus, o Pai, seu Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo? Você tem testemunho da expiação de Jesus Cristo e de seu papel como seu Salvador e Redentor? Você tem testemunho da restauração do Evangelho de Jesus Cristo? Você sustenta o presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias como profeta, vidente e revelador, e como a única pessoa na Terra autorizada a exercer todas as chaves do sacerdócio? Você apoia os membros da primeira presidência e do quórum dos 12 apóstolos como profetas, videntes e reveladores? E você apoia as outras autoridades gerais e líderes locais da Igreja? O Senhor disse que todas as coisas devem ser feitas em pureza diante dele. Você se esforça para manter a pureza moral em seus pensamentos e comportamento? Você obedece à lei da castidade? Você segue os ensinamentos da Igreja de Jesus Cristo em seu comportamento privado e público, com os membros de sua família e outras pessoas? Você apoia ou promove quaisquer ensinamentos, práticas ou doutrinas contrárias às da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Você se esforça para santificar o dia do Senhor, tanto em casa quanto na igreja, comparece às reuniões, prepara-se para o sacramento e participa dele dignamente e vive sua vida em harmonia com as leis e os mandamentos do Evangelho? Você se esforça para ser honesto em tudo o que faz? Você paga o dízimo integralmente? Você compreende e obedece à palavra de sabedoria? Você tem alguma obrigação financeira ou de outra natureza para com um ex-cônjuge ou filhos? Você cumpre os convênios que fez no templo, incluindo o uso da roupa do templo conforme instruído na investidura? Há pecados graves em sua vida que precisam ser resolvidos com as autoridades do sacerdócio como parte de seu arrependimento, e você se considera digno de entrar na casa do Senhor e participar das ordenanças do templo? Que conjunto inspirado de perguntas que me ajudam a avaliar minha dignidade, não meu valor, não o amor que o Salvador tem por mim, mas minha capacidade de viver de acordo com os padrões que o Salvador estabeleceu. Na verdade, o presidente Nelson disse que o Senhor não espera a perfeição de nós neste momento de nossa progressão eterna, mas espera que nos tornemos cada vez mais puros. O arrependimento diário é o caminho para a pureza. A pureza traz poder. O Elder Cook disse que esse é o nosso maior desejo. Pense nessa declaração. É nosso grande desejo que os membros da Igreja vivam de forma digna de receber uma recomendação para o templo e então seu sábio conselho. Por favor, não vejam o templo como uma meta distante e talvez inatingível. Trabalhando com seu bispo, a maioria dos membros pode cumprir todos os requisitos justos em um período relativamente curto, se tiverem determinação para se qualificar e se arrependerem totalmente de suas transgressões. Testifico que, se há alguém ouvindo isso que talvez se pergunte como encontrar paz e alegria, elas são encontradas no templo. Suponho que alguns de nós possam se perguntar, se preocupar ou se inquietar com nossa capacidade de entrar no templo dignos. Meu convite simples seria o convite do Elder Cook. Visite seu bispo, tenha uma conversa. Permita que a expiação de Jesus Cristo cure enquanto nos esforçamos para fazer o melhor que podemos para que possamos entrar na casa sagrada do Senhor. Veja e aprenda com ele. Adoro que essas perguntas recomendadas estejam disponíveis. Adoro que elas estejam impressas no verso do guia FSI. Lembro-me de quando o Elder Bednar falou sobre como os jovens eram talentosos com computadores, fazendo com que eles ajudassem a pesquisar nomes para levar ao templo. Desde então, você não acha que muito mais jovens estão aproveitando isso em nossa estaca? É como se fossem ao todas as semanas para realizar batismos pelos mortos. Se você conseguir uma consulta, que problema maravilhoso terá? É difícil conseguir uma consulta para realizar batismos pelos mortos. Clint, estou muito feliz que você nos mostrou que isso vem do próprio Senhor. O Senhor tem um requisito de dignidade para entrar no templo. O que você diria a alguém que diz: essa pessoa está controlando o meu relacionamento com Deus?
Como é que esse bispo imperfeito, membro da presidência da estaca, membro do bispado, tem o direito de decidir se eu posso ir ao templo? Essa palavra digno pode ser interpretada de forma negativa. Lembro-me de uma experiência que pode ajudar. Há cerca de 30 anos, quando eu estava pensando em me tornar professor de seminário profissionalmente aqui em Utah, há uma aula que você faz em um instituto. Eu estava na Universidade Estadual de Utah, em Logan, fazendo essa aula. Fui por cerca de 6 ou 7 semanas. Então parei de ir às aulas por algumas semanas. E algumas semanas depois, encontrei o professor do instituto, que me perguntou: Clint, por que você não está mais indo às aulas? Acho que gaguejei e não soube o que dizer. Por fim, fui honesto e disse: Ei, você tem um minuto? Então, fomos para o escritório dele. Enquanto conversávamos, eu disse a ele: Ouça, estou muito nervoso. Acho que os professores do seminário têm essa síndrome da casa de vidro, de que precisam ser perfeitos. E estou nervoso com uma carreira que vai me impedir de cometer erros, porque vou ensinar o Evangelho de Jesus Cristo pelo resto da minha vida. Agora percebo que não entendia muito bem as coisas, mas essa era a minha luta. E lembro-me do irmão Dennis Gibbons recostar-se e rir. E eu disse: O quê? E ele disse: Clint, aprendi que os professores do seminário são os melhores arrependidos. Aquela afirmação, arrependidos, eu sabia como me arrepender. Não sabia como viver uma vida perfeita. Eu não sabia como ensinar o Evangelho perfeitamente. Mas uma coisa eu sabia. Eu sabia como me arrepender. Talvez seja isso que eu diria a essa pessoa. Não se trata tanto do bispo e nem tanto de um guardião, mas sim de uma casa sagrada. E o Senhor tem padrões sagrados e chama profetas sagrados para nos permitir sentir seu Espírito Santo ao entrarmos nessas casas sagradas. Reunir-se com um bispo e aconselhar-se juntos sob a influência do Espírito para ajudar a determinar a dignidade, não a perfeição, a dignidade que às vezes requer arrependimento, é uma experiência maravilhosa que nos permite sentir que estamos cumprindo esses padrões com a graça do Salvador. Adoro essa ideia do melhor arrependido. Qualquer pessoa que faça a pergunta: será que sou digno de ir? Já está demonstrando que está fazendo uma introspecção. Já ouvi isso e tentei fazer o mesmo. Pergunte a um grupo de moças ou a uma moça individualmente: qual é a sua parte favorita do tema das moças? Uma das respostas que ouço com frequência é: eu valorizo o dom do arrependimento. Adoro a forma como a frase é expressa. Isso é um dom. Adoro que, já no Salmo, se pergunte: quem subirá ao monte do Senhor e quem permanecerá em seu lugar santo? Isso é como um versículo do templo: aquele que tem mãos limpas e coração puro. O que isso significa? Arrependimento. Mas sempre adorei isso. A última pergunta que você leu, Clint, foi: você se considera digno? Você é o guardião final. De certa forma, seu bispo, seu presidente destaca. Esse papel será desempenhado por pessoas diferentes em momentos diferentes. Mas toda vez que você recebe sua recomendação, é você quem responde a essa pergunta final. Alguém que tem uma pergunta como essa. Eu perguntei se eles já tiveram que fazer um curso que exigisse pré-requisitos. Se você quer fazer espanhol 3, você já fez espanhol 1 e espanhol 2? Porque esses são os pré-requisitos para fazer esse curso. Não é um castigo. Espanhol primeiro e espanhol beijinho vão ajudá-lo a ter sucesso em espanhol terceiro. Eu me pergunto se uma entrevista para recomendação do templo pode ser quase um pré-requisito, porque você vai ao templo para aprender. Queremos que você tenha a melhor experiência possível. O Senhor quer que você tenha a melhor experiência possível lá. E, portanto, há alguns pré-requisitos. Se não houvesse nenhum, não consigo imaginar como muitos estariam despreparados, inclusive eu, para aprender esses assuntos mais importantes da lei, quando não fui educado espiritualmente. Você poderia perguntar, por que essas coisas são importantes? Acho que o Senhor quer que você queira estar lá. Se você quer estar lá, há um caminho. Foi isso que você acabou de dizer, Clint. Você quer estar lá. Se precisar de ajuda e aconselhamento sobre isso, se quiser estar lá, acho que vamos levá-lo até lá. Sim. E todos nós sabemos e nos lembramos do versículo que temos mencionado várias vezes na seção 97, versículo 8. Em verdade vos digo que todos, aqueles que sabem que seu coração é honesto e quebrantado, cujo espírito está contrito e dispostos a observar seus convênios por meio de sacrifício, sim, todo sacrifício que eu, o Senhor, ordenar, será aceito por mim. Que bênção saber que esses são os padrões dele em sua casa.
Algo sobre o qual eu não falei muito, ou sobre o qual nós não falamos muito, é o que os templos fazem. Eles unem as famílias. Eles conectam relacionamentos para a eternidade. Há alguns anos, tivemos uma família em nossa comunidade em que um jovem pai faleceu prematuramente. Sua maravilhosa esposa fez um discurso incrível no funeral dele, no qual compartilhou o seguinte. Ela disse que poucos dias antes de seu marido falecer, ele reuniu os 4 filhos e disse a eles, pouco antes de partir: estarei sempre perto do templo. Por favor, visitem o templo com frequência, pois é lá que estarei. Dias após sua morte, o filho mais velho perguntou baixinho à mãe: Mãe, quando você acha que podemos ir ao templo? Acho que essa é uma pergunta inspirada. Acho que pelo poder do sacerdócio, pela graça do Salvador e pelas bênçãos incríveis que temos hoje, é nessas casas sagradas que as famílias são reunidas, que maridos, esposas e filhos são selados. E ao relembrar o Salvador nessas sessões, fico impressionado com sua paciência ao ordenar, em dezembro de 1832, que construíssem uma casa sagrada. E aqui estamos nós, 5 meses depois, e não aconteceu muita coisa. Como sou grato por ver a paciência e a bondade do Salvador, que nos corrige e nos ama. Sou grato por sua luz, que hoje temos tantas maneiras incríveis de sentir. Parte dessa luz é para nós ouvi-lo, pois ele falará conosco, um por um, pelo poder do Espírito Santo, e nos dará templos para vê-lo, aprender com ele e melhorar nosso relacionamento com ele. Sou especialmente grato pelo lembrete do presidente Nelson quando ele disse, novamente em resumo, que o maior presente que você pode dar ao Senhor é ser digno de frequentar sua casa sagrada. O presente que ele lhe dará será a paz e a segurança de saber que você é digno de encontrá-lo sempre que ele vier. Deixe-me repetir isso, porque o presente que posso oferecer ao Salvador é que vou viver não uma vida perfeita, mas uma vida com sua graça, que me permite entrar em sua casa. Mas o presente que ele lhe dará, diz o presidente Nelson, será a paz e a segurança de saber que você é digno de encontrá-lo quando chegar a hora. Vivemos em uma época maravilhosa e somos muito abençoados por ter a orientação do Salvador em nossa vida. Percebi, Clint, tanto no versículo 8 de 94 quanto no versículo 15 de 97, o que o Senhor não diz. Ele não diz que não permitirá que nenhuma pessoa impura entre nela. Ele diz coisa impura. Ele repete isso no versículo 15. Não permita que nenhuma coisa impura entre nela. John, você se lembra de C.S. Lewis e o Grande Divórcio, onde o Salvador diz a esse homem que quer ir para o céu: você pode entrar, mas isso, apontando para uma grande criatura vermelha em seu ombro que representa seus pecados, não pode entrar aqui. Não é a pessoa que o Senhor está dizendo que não pode entrar aqui. É aquela coisa que, nos escritos de Lewis, você precisa se divorciar. Aquela coisa não pode vir com você. Talvez seja uma pequena nuance, mas acho que é importante. Ao se esforçar para obter uma recomendação para o templo, não se trata do seu valor, mas das coisas que estão vindo com você. Talvez sua disposição de aceitar o convite persistente do Salvador para ir até ele e permitir que ele o purifique. Não? Muito bem dito, John. Há quase 20 anos ainda me lembro desse discurso da Conferência Geral. Foi do Elder Rasband. Ele não era membro dos 12 na época, mas estava bastante vulnerável quando compartilhou essa história. Ele falou sobre ter sido chamado para servir na presidência diária como membro dos 70 na Inglaterra. Ele se preocupava com seus filhos indo com ele. Nossa filha, disse ele, era uma jovem adulta solteira, e nosso filho, um jovem de 17 anos que gostava de futebol americano e jogava muito bem. Estávamos muito preocupados com eles, sem amigos, sem família e sem futebol americano. Eu me perguntava, será que essa nova e empolgante experiência seria uma provação séria para nossa família? Ele fala sobre se reunir com os missionários e depois visitar o templo de Preston, na Inglaterra. Quando nos aproximamos da porta da frente, lá estavam o presidente e a irmã, acho que era Swanee, o presidente do templo e a matrona. Eles nos cumprimentaram e nos receberam no templo com Elder Rasband. Você e sua família gostariam de realizar batismos pelos mortos? Que ideia maravilhosa! Olhamos um para o outro e aceitamos com gratidão. Agora, preciso dizer, John, acho que isso foi antes de haver esse convite constante para os jovens virem sempre que quisessem realizar batismos. Ele disse que, depois de realizar as ordenanças, e enquanto meu filho e eu ainda estávamos na pia batismal com lágrimas de alegria nos olhos, ele colocou a mão no meu ombro e perguntou: Pai, por que nunca fizemos isso antes? Pensei em todos os jogos de futebol,
todos os filmes que assistimos juntos, todos os bons momentos que compartilhamos. Certamente memórias felizes e tradições que são tão importantes de se construir. No entanto, percebi que tínhamos a oportunidade de adicionar experiências espirituais mais significativas com nossos filhos, como a que tivemos em Preston naquele dia. É quase como se você quisesse repetir essa frase. Por que nunca fizemos isso antes? Sim, já fizemos muitas coisas. Por que não fizemos isso? Sim, e esses são bons momentos. Preciso me arrepender e levar minha família ao templo. Lembro-me de, como bispo, receber esses santos queridos que não tinham certeza se eram dignos para o templo. Sei que Satanás gosta de lhes dizer isso muitas vezes. Quero dizer mais do que uma vez, mas foram muitas vezes que senti a inspiração de que queria essa pessoa no templo. Isso foi um testemunho para mim. O Senhor não só está disposto a perdoar, como quer perdoar. Ele quer levar as pessoas que desejam endireitar sua vida. Ele quer ajudá-las a endireitar suas vidas. Ele quer que elas estejam no templo porque será um lugar de esperança e cura e realmente uma investidura de poder para elas, onde se sentirão mais poderosas para seguir em frente, mais capacitadas para sobreviver neste mundo difícil de hoje, mais capacitadas para sentir alegria em meio às suas provações e tribulações. Espero que todos que estejam ouvindo saibam que uma entrevista para recomendação do templo é exatamente isso. É algo positivo e maravilhoso. Muitas vezes, acho que em nosso mundo, ser chamado à sala do diretor ou ir a uma entrevista importante é algo intenso e assustador. Conhecendo o Senhor como conhecemos, tenho certeza de que Ele está fazendo tudo para nosso benefício. Espero que haja uma sensação de entusiasmo. Um bom membro do bispado, um bom membro da presidência da estaca que só quer coisas boas para mim também. Não consigo pensar em Clint como presidente de estaca, ou John, você como bispo, querendo manter as pessoas de fora. Certo. Deixe-me criticar cada parte da sua vida. Muitas vezes, quando eu tentava dar o meu melhor para cumprir meu chamado como bispo, a música que tocava na minha cabeça era "Quem sou eu para julgar os outros quando não sou perfeito?" Quando tive essas oportunidades de ser juiz em Israel. Acho que essa é uma excelente atitude, John. Meu amigo foi bispo do presidente Monson por um tempo. Ele foi ver o presidente Monson para fazer uma entrevista de recomendação para o templo. E a cada pergunta que fazia, o presidente Monson respondia, sim, 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 e batia na mesa e dizia, sim. Era como se você estivesse falando sobre ansiar por isso e dizer, ei, me entreviste, entende? E sim. Em relação ao que estamos falando aqui, adoro a palavra esforçar-se que está aí. Sim, adoro essa afirmação de que o Senhor celebra o progresso, quando muitas vezes quase sentimos que Ele só celebra a perfeição, e este é um plano de progresso. Seja a palavra esforçar-se ou progredir, há uma sensação de celebração quando estamos melhorando, linha sobre linha, preceito sobre preceito, até mesmo o Salvador, voltando ao ponto de partida, em verdade assim diz, o Senhor, a vocês, a quem amo e a quem amo, também castigo. Eu os amei. Não que sempre sintamos isso com os líderes e os líderes do sacerdócio da igreja, mas acredito que, como eles representam o Salvador que tem amor perfeito, o Salvador se comunica perfeitamente, o Salvador nos conhece perfeitamente. Como o Clint falou aqui, basta ler doutrina e convênios. O que você vê? Você vê pessoas tentando e falhando, tentando e falhando, tentando e falhando. Mesmo os líderes, você vê o Senhor dizendo, você está perdoado, você está perdoado, vocês estão perdoados. Isso por si só já deveria passar uma mensagem. Como Clint, você disse isso tão bem. O que aprendemos sobre Jesus com todas essas revelações em que ele diz, tudo bem, eu amo vocês, já passaram 5 meses, eu amo vocês, vamos começar. Estamos aprendendo como ele é e usando o que estamos aprendendo sobre o Senhor com o próprio Senhor e aplicando isso aos nossos esforços para voltar ao templo. E talvez até mesmo conectando isso com Hyrum Smith. Uma coisa que adoro em Hyrum é que no momento em que percebeu que era necessária uma mudança, ele foi o primeiro a correr e começar a cavar, sem hesitação. Há algo em alguém que, mesmo sem saber o desfecho, mesmo que haja algumas dúvidas quanto à dignidade, à capacidade de se mover, agir, bater na porta, enviar uma mensagem ao bispo ou ligar e marcar uma reunião, milagres acontecerão. Hyrum viu isso ao dar os primeiros passos para construir o templo. Acho que podemos fazer o mesmo com nossos primeiros passos para retornar ou entrar no templo. Adorei a frase que você usou. Os primeiros passos, quando eu era bispo,
Nosso bispado decidiu um tema para um dos anos, que era: qual é o seu próximo passo? Para alguns era: você tem uma recomendação, mas não está usando. Para outros era: você precisa de uma recomendação, entende? Para alguns era voltar às reuniões. Mas, independentemente do que fosse para você, pergunte ao Senhor: qual é o meu próximo passo? Porque Ele quer ajudá-lo a dar esse passo, né? Isso é ótimo. Adoro essa aplicação. Todos nós podemos ser como Hiram Smith. O que eu preciso fazer, vou fazer agora mesmo, certo? Acho que ele sai da reunião. Acho que ele ouve essa revelação, pega uma pá e diz: tudo bem, vamos começar, vamos lá. Esse é George D. Watt. Quem ouve é Wilford Woodruff e corre para o rio Ribble. Quero ser o primeiro. Sim, qualquer pessoa que esteja ouvindo pode procurar as perguntas da recomendação para o templo que Clint leu. Elas estão no manual da igreja. Você pode encontrá-las na biblioteca do Evangelho, no aplicativo. Você pode voltar ao podcast e ouvir Clint ler essas perguntas e, ao passar por cada uma delas, se você não sentir que está lá, o que Hiram Smith faria? Se eu não sinto que tenho um testemunho de Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Bem, vou buscar um. Sim, talvez seu próximo passo seja começar a ler o livro de Mórmon um pouco todos os dias. Talvez seu próximo passo seja ajoelhar-se e dizer: Pai Celestial, não me sinto digno de orar, mas aqui estou. Esse é um grande passo. Dê esse passo. E talvez o seu próximo passo seja o membro da presidência da Sociedade de Socorro ou a irmã ou irmão ministrante que continua batendo à sua porta e tentando encontrar oportunidades para se conectar, que você abra a porta, que você inicie uma conversa, que seja honesto com eles e faça a pergunta novamente. Quase todas as revelações vêm em resposta a uma pergunta, então faça a pergunta e aconselhem-se juntos, o que eu aprecio. Posso compartilhar com vocês uma experiência agradável. Há alguns meses, eu estava conversando com uma das minhas pessoas favoritas, cujo nome é Sage Stevenson. Eu estava em uma excursão pela história da igreja com ela e seus pais, Nick e Emily. Estávamos conversando sobre templos e trabalho missionário. Como saber se você está no caminho certo? Como saber se está fazendo as coisas certas? Isso se encaixa em nossa discussão de hoje. Eu disse: Sage, você já fez parte de uma equipe? E ela disse que sim. Eu fiz parte da equipe de torcida durante o ensino médio, e eu disse: ok, você faz parte da equipe de torcida. Como foram as seletivas? Ela disse: as seletivas são intensas. Então eu disse: ok, mas você entrou para a equipe. Seu nome está na lista. Você faz parte da equipe. Ela disse: ok, agora faço parte da equipe. Todos os dias depois disso são seletivas? Você tem medo de ser eliminada todos os dias depois disso? Ela disse: não, não. Eu disse: bem, por que não? Ela disse: bem, você entrou para a equipe. Você está na equipe. Eu disse: bem, qual é o seu trabalho agora? Ela disse: melhorar. Ouvir o treinador e melhorar. E conversamos sobre como o evangelho é da mesma forma que você foi batizada. Você deseja sinceramente viver seus convênios. Você está no time. Você está no time agora. Vamos melhorar. Vamos melhorar. Vamos ouvir o treinador. Vamos trabalhar uns com os outros. Vamos melhorar. E ela assentiu e disse: gosto disso. Estou no time. Acho que é isso que Clint está nos convidando a fazer hoje. Vamos melhorar onde quer que estejamos. Foi para onde o Elder Christofferson nos levou no início da discussão de hoje. Ter humildade para buscar correção, especialmente de nosso Pai Celestial. Tentem ter essa conversa talvez até mesmo antes de entrarmos no escritório do bispo para discutir algumas coisas e mudanças que precisam ser feitas. Talvez o próximo passo, antes mesmo disso, seja fechar a porta, ajoelhar-se e ter uma conversa com o Pai Celestial e conversar com Ele primeiro, buscando correção, orientação, ideias e revelação dele primeiro, depois levantar-se, pegar a pá e ir trabalhar. Vamos trabalhar. Isso é emocionante. Tenho uma última pergunta para você. Você tem uma perspectiva bastante única. Com 30 anos, você não parece, mas 30 anos na educação da igreja, trabalhando em tempo integral para a igreja, sendo um administrador na educação da igreja. Então lá está você, no prédio do escritório da igreja, no prédio da administração da igreja. Você está trabalhando com líderes da igreja e já foi bispo 2 vezes e presidente de estaca. Agora, essa é uma perspectiva única. Isso não o torna melhor do que ninguém que está ouvindo. Não quero que ninguém pense: uau, preciso ser assim. Você não precisa ser assim. Essa é apenas uma perspectiva única. O que você aprendeu? O que você viu sobre esta igreja?
O senhor está nela? Acho que nossos ouvintes adorariam ouvir da sua perspectiva. Como tem sido isso? Essa é uma ótima pergunta, Hank, e algumas ideias me vêm à mente. Uma delas é que estou impressionado com a dedicação, o sacrifício de literalmente dezenas de milhares de professores e líderes, centenas de milhares de pais em todo o mundo. O quanto eles valorizam e amam seus filhos, e que o sistema educacional da igreja foi projetado por esse motivo. É o Salvador dizendo: "Eu amo meus filhos. A educação os abençoará. Uma educação espiritual os aproximará do Salvador." Sou grato, Hank, pelos líderes incríveis da igreja. Sinto-me inspirado por sua bondade. Sinto-me inspirado por sua humildade. Nenhum de nós, ninguém é perfeito, mas o reino de Deus continua avançando. Acredito porque isso me faz feliz. Sei que parece simples, mas sinto-me feliz quando estou aprendendo pelo poder do Espírito Santo. Sinto-me feliz quando estou estudando as palavras do profeta vivo. Fico feliz quando estou com minha família. Sinto alegria ao entrar no templo como uma pessoa imperfeita para adorar um Deus perfeito. Fico feliz quando estudo doutrina e convênios e aprendo com os exemplos incríveis de outras pessoas. Sinto alegria quando posso servir e ajudar. Gosto de servir. Gosto de estar com as pessoas. Tive uma experiência que me marcou profundamente. Anos atrás, meu filho estava jogando uma partida de basquete no campeonato estadual. Ele fez uma cesta de 3 pontos no último segundo, levando o jogo para a prorrogação. Eles ganharam o campeonato estadual naquela noite. Foi uma grande comemoração. Na manhã seguinte, eu estava no púlpito e vi meu filho ajoelhado, e abençoando o sacramento, e naquele momento tive uma simples impressão. Isso é muito mais importante do que o que aconteceu ontem à noite. Senti que, por melhor que fosse a comemoração do campeonato, não era nada comparado à ordenança do sacramento e a esse grande grupo de santos, nenhum dos quais era perfeito na congregação, adorando o Salvador, com meu filho podendo participar disso. E essa é uma escolha que me traz alegria e felicidade. É disso que se trata, Hank. Trata-se de pessoas se aproximando do Salvador por meio do poder do Espírito Santo, e você viu isso acontecer repetidamente, e isso acontece em todos os lugares, e é incrível. A majestade do momento é surpreendente para mim. Sim, John, é um bom dia. Sei quando estou sentindo o Espírito Santo, porque não quero que isso acabe. Isso acontece com frequência. Sim, vamos continuar. Bem, Clint, obrigado por se juntar a nós. Obrigado por dedicar seu tempo para estar conosco e agradecer a Natalie por nos permitir roubá-lo. Com isso, queremos agradecer ao irmão Clint Mortensen por estar conosco hoje. Queremos agradecer à nossa produtora executiva, Shannon Sorensen, aos nossos patrocinadores, David e Verla Sorensen, e em cada episódio, lembramos nosso fundador, Steve Sorensen. Esperamos que você se junte a nós na próxima semana. Temos algumas coisas acontecendo no Missouri sobre as quais precisamos conversar no Follow Him. Obrigado por se juntar a nós no episódio de hoje. Você ou alguém que você conhece fala espanhol, português ou francês? Agora você pode assistir e escutar nosso podcast nesses idiomas. Os links estão na descrição abaixo. As notas e a transcrição do programa de hoje estão em nosso site, followhim.co. É followhim.co. É claro que nada disso seria possível sem nossa incrível equipe de produção. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amélia Cabuica, Iride Gonzalez e Annabelle Sorensen.